Oi gente, tudo bem? Hoje vim aqui responder umas perguntinhas que eu recebi demais no último vídeo, que é sobre excursões para Porto Ferreira. Como que funciona, quanto que a gente gasta, se é seguro, se tem limite de compras. Mas antes disso, eu vou pedir para você ir lá no meu Instagram, é o APTO_131, vou estar deixando aqui, porque lá eu sempre estou colocando algumas dicas, inclusive de Porto Ferreira. Vamos lá? Então assim, eu recebi muito essa pergunta no último vídeo que eu fiz, que as pessoas têm muita dúvida e principalmente um pouco de receio, um pouco de medo de como que é ir de excursão. Gente, eu moro em São Paulo, então essa excursão que eu vou falar é pela minha experiência e saindo aqui de São Paulo, tá? Excursões de outros estados, infelizmente eu não sei quem faz, eu não sei como funciona, a não ser quem mora em Goiânia, que eu conheço umas meninas que chama Sonho das Meseiras. Quem quiser saber um pouquinho mais e for da região, pode ir lá no Instagram delas ou no meu Instagram, que eu passo o contato delas, tá bom? E aqui de São Paulo, saindo de São Paulo. Antes de falar sobre como que é isso de excursão, eu vou tentar fazer um comparativo indo de carro, tá? Eu fiz uma colinha aqui, então vocês vão ver olhando para baixo. De São Paulo até Porto Ferreira são 230 quilômetros. Dá mais ou menos 3 horinhas de viagem. Então daí você já tem que começar a pontuar ir de carro, né? O desgaste do tempo e do motorista, tanto na ida, principalmente na volta. Porque depois de um dia inteiro de compras batendo perna, eu garanto que você e o motorista vão estar cansados, viu? Então, a gente gasta para ir de carro para lá, né? No meu carro que eu já fui, nós gastamos um tanque para ir e um tanque para voltar. Então aí você já começa a colocar na ponta do lápis quanto que seu carro faz aí por quilômetro, né? Então nós gastamos uns 100 e pouquinho de gasolina para ir, mas 100 e pouco para voltar. E pedágio. Gente, pedágio é meio salgado saindo aqui de São Paulo para lá. São R$100 de pedágio. 50 para ir e 50 para voltar. Então tudo isso tem que colocar na ponta do lápis, você indo de carro, para ver se realmente vai valer a pena, porque você gasta aí, vamos colocar uns R$250 de gasolina, R$100 de pedágio, mais o cansaço e o desgaste do próprio carro. E um outro detalhe que eu também acho importantíssimo falar é o tamanho do seu bagageiro. Por quê? Digamos que você reúna e vá com as amigas, 5 pessoas aí no carro. Dependendo do que você comprar, da quantidade de coisas, não vai caber no porta-malas. Por quê? Você vai precisar deixar um espaço muito reservado para ele. Tem casos que o porta-mala é bem pequenininho, então não vai caber e você vai ter que mandar por transportadora. Então aí seu custo aumentou ainda mais. Agora eu vou falar que algumas meninas perguntaram para mim, e como que é ir de rodoviária, de ônibus, né? O ônibus sai da rodoviária do Tietê e ele custa, acho que é R$72 a passagem. Então você tem que colocar R$72 para ir, R$72 para voltar. Mais a transportadora para voltar com as suas encomendas, né? Transportadora não é algo barato e ainda mais o peso e o volume. Porque lá quando a gente compra assim decoração, louças, eles fazem pacotes muito grandes para não quebrar. Então isso faz um volume muito grande nas compras, né? Às vezes você vê uma caixa enorme e lá não tem nem tantas peças assim. O problema é que eles embalam muito em papel pra gente conseguir trazer tudo em segurança. E rodoviária tem um grande problema, gente, que é os horários dos ônibus. Não sai ônibus um atrás do outro. Por exemplo, o horário mais tarde que sai de Porto Ferreira, acho que são 4 ou 5 horas da tarde para voltar para São Paulo. Aqui, o ônibus, ele sai às 7 da manhã, o primeiro ônibus para rodoviária. Tudo isso eu olhei no site. O primeiro ônibus, ele sai às 7 da manhã, só que ele chega em Porto Ferreira às 11 horas da manhã. São mais de 4 horas. Por quê? Ele vai fazendo aquele pinga-pinga, né? Pingando em cada cidade para entrar e sair passageiro. Então, você perde muito tempo dentro do ônibus. Então, aí vem a primeira vantagem das excursões. O valor, gente. A excursão, ela custa em média de R$120 a R$150, tá? Já ida e volta.
E aí vai depender da quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas na excursão, mais barato fica, tá? Mas é essa média, de 120 a 150 reais. E não tem limite de caixas. Mas, uma observação, se você é lojista, você tem que avisar, porque tem que se preparar, né? Porque lojista costuma fazer uma compra muito exagerada. Então a gente tem que se preparar para saber mais ou menos. Mas no geral, a gente nunca precisou nas excursões impor limites. Cada um só pode comprar 2 caixas, 3 caixas. Não, porque sempre o que a gente compra dá para trazer super tranquilo. E como que funciona para ir? Nas excursões a gente costuma marcar um ponto de encontro, tá? Porque às vezes as pessoas são de lugares muito diferentes e se for passar para pegar na casa de cada um, a gente sai muito tarde. Então as pessoas mais próximas, assim, de onde a gente sai, a gente costuma pegar assim na residência, porque é pertinho, né? Agora as mais longes, aquelas pessoas que moram mais contramão, a gente marca um ponto de encontro, tanto na ida e quanto na volta, tá bom? Uma outra coisa importante também, gente, é a segurança, tá? A gente sempre vai com carros com vistoria ok, com documentação ok, são sempre 2 motoristas, porque se um cansa, o outro tá ali dando um suporte. E sem contar, gente, que são pessoas muito legais, né? Essas excursões costumam ser super divertidas, a gente faz amizade, a gente se diverte, tem sorteio lá dentro, a gente brinca, dá risada, então é um dia super, super legal. Eu recomendo você que nunca foi e tem vontade de ir e acha que ir de carro vai ficar caro, então não acha alguém para ir com você, fazer essa experiência. Então, gente, já dá para ver, né, que economicamente falando, financeiramente falando, já é viável você ir de excursão, porque você vai e volta em segurança, volta dormindo ou volta lá conversando com as amigas, você vai gastar menos. E um outro ponto também que eu não falei é o horário que a gente chega lá. A gente costuma sair bem cedo aqui de São Paulo, tá? E às 7 da manhã a gente já tá lá na cidade. Então a gente toma um cafezinho e já vai para as compras. E por que a gente chega tão cedo? Eu falei um pouquinho disso no outro vídeo, vou repetir agora, porque assim, a gente chegando cedo, a gente consegue entrar com mais facilidade nas lojas, consegue escolher melhor e principalmente, quando dá por volta de 3 ou 4 horas da tarde, a gente já está retornando para São Paulo. Então a gente não chega tarde em casa, né? Então a gente chega aí, a gente saindo de lá às 3, a gente chega por volta das 6, no máximo 7 horas, vai depender um pouquinho do trânsito, né? Mas a gente chega um horário bom ainda e dá para descansar, organizar as compras, enfim, é muito legal, é muito divertido. Se você quer saber um pouquinho mais, gente, vai lá no meu Instagram, ou se ficou alguma outra dúvida que eu não disse aqui, é o apartamento 131, deixei aí pra vocês. Vou deixar aqui na descrição também, que aí a gente pode estar conversando melhor e eu explico, tá? Vale também dizer que nesse momento a cidade não tá recebendo excursão, tá, gente? E todos sabem por quê, né? Nós estamos aí no meio de uma pandemia, as lojas já estão abertas, elas estão funcionando com um horário reduzido e também cumprindo todas as normas de segurança. Mas eles não recomendam ainda ir excursões, porque a excursão acaba gerando um volume de pessoas maior na cidade e se a intenção é evitar aglomerações, a gente tem que respeitar. E uma outra coisa também que não é legal as excursões irem agora é o seguinte, as lojas estão fazendo fila para entrar. Então imagina você chegar na cidade cedo e ter que ficar numa baita fila, ou então ter que fazer suas compras às pressas, em consideração e respeito a todas aquelas pessoas, né? Porque eu não sei vocês, mas se eu chego numa loja e eu vejo que tem pessoas lá na fila, um tempão querendo entrar, eu vou tentar me apressar. É uma questão de bom senso, né? De sensatez em relação a quem tá lá fora esperando. Então a gente está esperando um pouquinho, mas se você é aqui de São Paulo e tem interesse, minha dica é, vai guardando dinheirinho, vai se programando financeiramente, que lá no Instagram eu vou estar avisando com antecedência quando que vai ser a data da próxima excursão. E uma outra dica também super importante é quem não mora em São Paulo e quer ir. Gente, a primeira vez que nós fomos para Porto Ferreira, a gente não foi de excursão. Sabe o que nós fizemos? Reunimos umas 8 amigas, alugamos uma van, dividimos o valor entre a gente e fomos, entendeu? Todo mundo queria ir, todo mundo queria conhecer, então não foi assim, aquela excursão, não.
Foi umas amigas que se juntaram, dividimos os custos, né, do veículo que nós alugamos e fomos. Então deu tudo certo. Foi daí que a gente começou a fazer, começou a ir e cada vez mais pessoas procuraram para estar indo também, tá? Então façam isso. Eu recebo tanta pergunta, tanta gente, mensagens dizendo, eu queria tanto ir, mas eu moro longe. Por que você não reúne umas amigas e vai? Sai até um pouco mais barato e todo mundo fica feliz, tá bom, gente? Um super beijo para vocês, espero ter ajudado. Fiquem com Deus e tchau!